este Deus que nós entregamos a nossa vida como oferta nessa noite. É a esse Deus que nós entregamos a nossa melhor adoração. É a este Deus que nós entregamos o nosso culto, entendendo que o culto é um sacrifício, é uma entrega, é uma devoção. É a este Deus que é o mais poderoso. É mais poderoso do que qualquer impossibilidade. É mais poderoso do que qualquer cansaço. É mais poderoso do que qualquer desespero. É a Ele que nós entregamos o nosso louvor neste momento. Jesus, recebe as nossas vidas como oferta neste momento. E o clamor das nossas vidas é adoração, é louvor, Aleluia. é rendição. Amém. Reconhecendo que o Senhor é o mais forte. Aleluia. Reconhecendo que o Senhor é o mais poderoso. Não existe ninguém com mais força do que o Senhor. Graças a Deus. Não existe ninguém mais fiel do que o Senhor. Não existe ninguém com um amor mais impressionante do que o Aleluia. Senhor. Não existe nenhum outro Deus como o Senhor. Glória a Deus. Não existe ninguém como o nosso Senhor. Aleluia. Galardoador daqueles que o Eita, buscam. Deus. Perdoador daqueles que confessam os seus pecados. Que não resiste àquele que se entrega de coração sincero. Eita, papai. Obrigado. Obrigada, Jesus. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todo domínio, toda a majestade pertencem ao Senhor, Criador dos céus, da terra, de cada um de nós, de toda a complexidade que para Ele é simples, de todo o impossível que para Ele é possível num estalar de dedos. Glórias, glórias, glórias a este Deus. Nós levantamos um altar de adoração ao único e verdadeiro Deus, porque só Ele é poderoso e digno de todo louvor. Que toda exaltação, todo levantar de mãos sejam apenas para Jesus. Glórias, 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 glórias a Jesus. Poderoso, 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 poderoso ao Senhor dos exércitos. Poderoso ao Senhor, poderoso ao Senhor, poderoso ao Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Não há outro igual a ti. Arecara mamãe, a palavra de vida eterna só vem do Senhor. Não existe, Pai, liberdade em qualquer outro lugar, em qualquer outra palavra que não seja a tua palavra. Portanto, Pai, nós declaramos que estamos sujeitos à liberdade que procede da tua palavra. Nós não dependemos, ó Pai, de palavras humanas. Nós não dependemos, ó Deus, de uma ciência humana, porque a ciência humana foi dada pelo Senhor. Nós declaramos a Ti, Senhor Espírito Santo, uma principal personalidade, a principal pessoa em nosso meio. As nossas vidas estão rendidas aos pés do Verbo. Portanto, Senhor Espírito Santo, nós te pedimos agora que toda palavra pronunciada pelo nosso Verbo Jesus seja testemunhada agora em nossas vidas, em nossas casas e famílias. Nós declaramos que toda distração saia do nosso meio agora, qualquer coisa, Pai, qualquer algo que esteja, Senhor Jesus, trazendo confusão nos pensamentos.
Nós declaramos agora: saia do nosso meio. Nós declaramos as nossas vidas apropriadas para o Senhor. Os nossos pensamentos agora são apropriados somente para o Senhor. Espírito de confusão, espírito que tem trazido distração, espírito que tem provocado covardia, nós declaramos agora: saia do nosso meio, saia do nosso meio. Os nossos corações pertencem ao Senhor, Pai. Nós te pedimos, Pai, nos faça uma igreja madura, para que nós possamos entender, Senhor Jesus, que este momento é o teu momento, e nós precisamos, ó Pai, estar voltados totalmente ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Espírito Santo, eu te peço agora que o Senhor venha tirar da minha vida, Papai, qualquer tipo de preocupação, ansiedade, qualquer algo, Papai, que de repente venha me distrair do propósito de pregar a Tua palavra. Papai, eu me esvazio de mim mesmo para que eu possa ser cheio, não somente nominalmente, mas para que eu possa transbordar. Espírito Santo, que eu possa transbordar a Tua verdade para a Tua igreja, para que a Tua igreja também seja cheia, mas também que venha transbordar daquilo que procede do Teu trono, não procede do homem, mas procede do trono. Portanto, Pai, a começar de mim, e estendendo para a Tua igreja, todas as dores, ó Pai, que são os físicos, dores emocionais, todos os pensamentos, nós colocamos para fora deste lugar. Aqui é casa de oração e adoração. Senhor Espírito Santo, esse local já foi consagrado um dia para que o Senhor possa agir conforme bem lhe aprover. Mas hoje, nós te rogamos, Espírito Santo, que o rio que procede do trono de Deus, ele venha a correr em nosso meio, ele venha a jorrar em nossas vidas. Eu te peço, Pai, agora, que eu não fale nada, eu me nego a falar qualquer coisa, Pai, que não proceda do Teu altar, que não proceda deste rio que gera vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor, em nome do Senhor, aleluias, glórias a Deus, amém, amados, amém, glórias a Deus, amém. Estou feliz com Jesus, eu creio que os amados também estejam felizes com Jesus, amém. Hoje nós estamos em nosso culto da vitória sobre as circunstâncias. Nós temos uma palavra muito importante, uma palavra que na realidade eu já fui usado para ministrá-la no ano de 2021, há 4 anos atrás, vamos colocar assim, 4 anos atrás praticamente, porque foi em março de 2021, e o Senhor me trouxe essa palavra, e eu entendo que, até mesmo por uma sugestão da Natália de trazer essa palavra de volta, mas quando eu estive lendo essa palavra, eu obtive o discernimento, o quanto eu mesmo estou precisando desta palavra. E eu entendo também que a igreja também necessita desta palavra com o tema sprint final, nós vamos falar sobre isso, mas eu quero que você abra aí então o teu verbo, a tua palavra, no livro de Hebreus, um livro escrito, ou uma carta escrita aos Hebreus. Não há menção consolidada de quem escreveu o livro de Hebreus. Muitas pessoas apostam, assim como eu também, que foi o apóstolo Paulo, mas a gente não pode afirmar isso, porque não existe nenhuma afirmação que conclua isso, ou seja, que consolide essa ideia, amém? Então, Hebreus capítulo 12, dos versos 1 ao 3, são versículos grandes, mas são 3 versículos. Na versão revista atualizada está aqui um tema: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi o que? Perseverante em meio às provações. Então nós temos que imitar a Cristo. Vamos entender qual
o que nós devemos imitar a Cristo, amém? Versículo 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, ou seja, retirando qualquer tipo de embaraço, qualquer impedimento, de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. E aí ele fala assim: corramos sim, com perseverança, a carreira que nos está proposta. E olhando nesta corrida, vamos colocar neste ato, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, de toda a maldição, de tudo que ele sofreu, não fez caso disto, e hoje está sentado à destra do trono de Deus. E ele termina o versículo 3 falando assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, ou seja, para que você não se canse inadequadamente, para que você não tenha um cansaço que não é para você ter. E para não ter o cansaço, nós não podemos ser sedentários, crentes sedentários espirituais, podeis assentar, amém? O sedentarismo, todo mundo sabe o que é o sedentarismo, né? É assim, por exemplo, eu quando eu vou falar sobre isso, quando eu casei com a presbítera Sandra, eu tinha um físico que eu gostava daquele físico, eu pesava apenas 49 quilos, mas eu não era assim, aquele fracote, eu tinha um físico fitness, e hoje é fofitness, né? Mas eu gostava daquele peso lá. E, lógico, naquela época, então, eu tinha uma qualidade física, vamos colocar assim, um resultado físico muito diferente do que eu tenho hoje. Então, na realidade, nós precisamos entender, amados, que viver uma vida sedentária espiritualmente vai fazer você correr diferente daquele que não é sedentário. Por exemplo, uma pessoa que não é sedentária espiritualmente vai alcançar resultados muito mais do que você. É uma ilustração, é uma analogia muito real que a gente precisa tomar cuidado. Amém? Então, aqui no nosso verso áureo de hoje, os 3 versos áureos, na realidade, se encontram no livro de Isaías, capítulo 40, versos 29 ao 31. Deus fala assim através do profeta: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém? Ele não está falando que tem pouco vigor, aquele que não tem vigor. Ele faz a diferença. Ele está falando assim: eu consigo fazer essa pessoa que não tem força nenhuma, eu consigo fazer ela ter força. É o que ele está falando aqui. E aí ele coloca algo que é muito contemporâneo, mas que eu quero que você entenda de uma forma que abranja todo mundo, não somente aqueles que são mais idosos, mas até mesmo os mais novos. Ele fala assim: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas aí, aquele que espera no Senhor, sou eu e você. Tem que ser eu e você, não pode ser outra pessoa não, tem que ser eu e você. Diga aí: sou eu. Amém. Nós esperamos no Senhor. Aí o que ele fala para mim e para você então? Renovam as suas forças, sobem como asas de águias. Nós sabemos que a águia é uma ave, né, muito importante da criação. Ela tem vamos colocar assim, uma posição imperial entre as outras aves. Então a águia sobe muito. Então sobem como asas, como águias. E eles correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Já pensou, amados? Já pensou, irmã Cida, correr? A irmã Cida hoje veio correndo, ela chegou cansada aqui na igreja. A irmã não precisa vir correndo, né? Mas amém. As pessoas que esperam no Senhor, elas possuem qualidades espirituais, que mesmo a irmã Cida, com toda a dificuldade que ela tem, ela corre, porque a força física dela não a impede de ter uma corrida espiritual, não a impede de ter uma corrida que é pela fé. Amém, irmã? É dessa forma. Estou pegando a irmã Cida porque é um caso bem real para nós,
e nós precisamos entender que muitas vezes as dificuldades físicas não nos impedirão, sim, de ter uma corrida que é espiritual. Amém, amados? Então, louvado seja Deus por mais essa oportunidade em nosso culto da vitória. Nós vamos falar então sobre sprint final. E eu peço a você, amado irmão, que repasse essa palavra, né? Depois que você ouvi-la hoje, vai estar publicada, e repasse ela, porque é muito importante. É uma palavra que realmente foi muito importante para mim, no exato momento, inclusive até, lembrando agora, no mês de fevereiro para março de 2021, foi exatamente um mês que a presbítera Sandra ficou acometida do Covid-19 e quase morreu em março. Então essa palavra foi um pouquinho antes. Deus está falando assim, olha, respira aí que você vai ter que correr aí, você vai ter que arranjar um fôlego de onde você não vai ter esse fôlego, mas você vai ter que alcançar esse fôlego, porque não parou, a corrida continua. E foi naquela época. Então eu creio que para mim essa palavra ela veio depois como uma palavra de muito ânimo, de muito fortalecimento. Amém, amados? E em diversas palavras ministradas, nós já recebemos a revelação que nossas vidas são o quê? Ciclos, são períodos. Nós nascemos para um dia morrer, amém? Ninguém nasce para virar eternamente, nós somos eternos espiritualmente dizendo, mas fisicamente nós nascemos e um dia nós morreremos. E agora, fazendo uma analogia sobre essa definição de ciclo, eu quero trazer novamente uma analogia que nos fará compreender esse sprint final. As nossas vidas nesse ciclo são como maratonas. Nós nascemos e se começa então uma maratona em minha vida. A irmã Cida está correndo nessa maratona já há 70 e poucos anos, eu há 50 e poucos anos, o Valmir também, a Miriam já chegou nos 50 também, né, Miriam? Então, não, ainda não? Então tá perto dos 50, né? A irmã Cláudia também já passou, está nos 60, é isso, irmã? Chegou nos 60, então é uma maratona. A Natália mais novinha aqui está nos 30 e poucos anos de maratona, o Ricardinho já passou dos 40 também. Ou seja, cada um de nós temos um ciclo de vida característico, mas é um ciclo de vida. Ou seja, nós precisamos entender que neste ciclo de vida, nós estamos em uma corrida, e toda corrida ela tem uma característica de preparo. Eu não posso viver a vida de qualquer jeito, deixando que a vida me levar, não. Então nós devemos passar em nossas corridas, em nossas maratonas, de uma linha de chegada. Agora não é somente chegar na linha de chegada. Quem já ouviu aquele dito popular que falou assim, morreu, e nadou e morreu na praia. É isso? Ou seja, ele nadou o oceano inteirinho, na hora que ele ia chegar na terra firme, ele se afoga, ou seja, não adiantou, não concluiu. Então nós não devemos viver para chegar até a linha, nós devemos ultrapassar a nossa linha. E a linha de chegada é exatamente ou a vinda de Cristo nos buscando, ou quando nós realmente partimos desta vida para uma eternidade junto ao Pai, ou seja, nós passamos desta linha de chegada. Então o importante, amados, não é chegar na linha, é ultrapassar a linha de chegada. Vamos ver então o que Paulo fala em sua segunda carta ao pastor Timóteo, ao seu liderado Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo fala muito a respeito desta questão. Ele fala assim, olha, eu peguei aqui até NTLH, porque para mim ela foi o melhor exemplo da palavra aqui. Ele fala assim, fiz o melhor que pude na corrida. Ele falou, Timóteo, presta atenção, Timóteo, você está olhando para mim, está vendo tudo que eu fiz até agora, de repente você fala assim, Paulo, você fez muita coisa, tem muita coisa para fazer, sim, porque eu fiz o melhor que pude em minha corrida, e cheguei até o fim, ou seja, cheguei até a linha, e conservei a fé. Ou seja, passou muita coisa, Timóteo, aconteceu muita coisa, Timóteo, você já sabe de tudo que eu sofri, de todas as chibatadas, você sabe, Timóteo, de todos os naufrágios que eu tive, de todas as perseguições, também sabe de tudo que eu tive que abandonar, de tudo que eu tive que renunciar, Timóteo, eu cheguei ao fim, eu estou na linha de chegada, Timóteo, mas entenda que chegar na linha final, na linha de chegada, não é tudo.
O tudo está em conservar a fé. Ou seja, tudo que eu passei, a minha fé está intacta. Ou seja, eu não sou uma pessoa que estou vivendo agora um cansaço espiritual, uma fadiga espiritual. Não, eu me mantive forte, eu me mantive saudável espiritualmente, portanto eu tenho esta fé. Então o apóstolo Paulo ensina ao pastor Timóteo, e a nós também, que nós devemos fazer o melhor que se pode. E aí eu pergunto para você, na sua caminhada hoje, você está vivendo uma vida sedentária espiritual, ou você está fazendo tudo que você pode? Será que Deus está olhando para mim e para você hoje, e na avaliação do pai, ele olha para o pastor Daniel e fala assim: não, eu creio que o meu filho, ele não está vivendo um sedentarismo espiritual, mas ele está correndo para a carreira que foi proposta para ele, fazendo o melhor. Como é que Deus está olhando para mim e para você hoje? Então Paulo fala sobre isso. E sempre será uma responsabilidade, amado, de todo corredor se preparar. Então, aquele homem, a atleta ou o atleta que está proposto a passar por uma maratona, ele não é nenhum louco que vai falar assim: eu vou fazer uma maratona de 40 quilômetros, uma maratona de 50 quilômetros, sem nenhum tipo de preparo. Ele vai se preparar, ele vai pegar algo que seja de útil para ele. Olha, eu preciso começar a caminhar agora, eu preciso começar a perder peso. Depois de perder peso, eu vou ganhar peso fazendo os meus músculos que eu tenho que ter, então eu vou estar preparado agora exatamente para essa correria, ou seja, para essa maratona. Então todo maratonista, ele é responsável, ele não entra numa maratona de qualquer jeito. O propósito do corredor, então, é sempre chegar, mas principalmente cruzar a linha de chegada. E assim sendo, ele precisa o quê? Esmerar, ou seja, precisa se esforçar para alcançar o propósito. E eu quero trazer aqui algo para os irmãos que eu trouxe em 2021 também. Por volta de 2001, mais ou menos, eu tinha 35 anos de idade e tinha Jogos Operários do SESI. Os mais velhos aqui vão lembrar dessa Jogos Operários do SESI. Eu não sei agora se era anualmente ou se era de 4 em 4 anos, mas eu acho que era anualmente. Ou seja, vamos colocar assim, as indústrias, elas tinham seus representantes, e o SESI, que fazia um clube que representa as indústrias, ele então fazia esse campeonato, onde se tinham diversos, vamos colocar assim, jogos operários, né? Então tinha natação, tinha corrida, tinha jogo de futebol, tinha tudo que você pensar em atletismo. O SESI então fazia as competições, ele organizava essas competições. Eu, por trabalhar na BR Distribuidora, era uma empresa comercial, não era indústria, eu sempre queria participar, mas nunca tinha oportunidade de participar. E um dia Deus deixou eu participar exatamente para que eu pudesse estar pregando para você o meu testemunho hoje. Olha só como Deus faz as coisas, né? Mas um dia abriu a indústria, a Petrobras, a Petróleo Brasileiro, ela convidou a BR para participar como se fosse um representante dela. E aí o pessoal da Petróleo Brasileiro passou para a BR: ó, quem quer participar dos Jogos Operários que vai ter esse ano aí e tal, não sei o quê. Aí eu falei: ufa, que legal! Eu sempre quis participar. Então eu fui e me inscrevi. E na realidade, amados, assim, na época, como eu falei, quando eu tinha 19 anos para 22 anos, eu tinha um físico fitness mesmo. Hoje, naquela época, com 35 anos de idade, já era um full fitness, já tinha uma barriguinha. Mas eu sempre corri, eu sempre pratiquei corrida à distância, então eu tinha muita força nas pernas. E por trabalhar na BR, o trabalho também era um trabalho ao ar livre, eu subia em muitos tanques, eu tinha, vamos colocar assim, eu não era sedentário fisicamente, eu tinha um físico bom. E com 35 anos de idade, então, eu fui participar da corrida, que é o que eu gostava de fazer. Então, eu gostava de corrida, eu procurei me informar qual que era as modalidades, né, das corridas que tinham. Então tinha a de 100 metros rasos, essa nunca foi o meu forte, nunca tinha sido o meu forte. Tinha a de 800 e tinha de 3.000 metros, a corrida, que era já
era uma corrida um pouco mais, que desgastava um pouco mais, mas era aquela que eu me enquadrava melhor. Então eu me preparei para essa corrida de 3.000 metros, né? 3.000 quilômetros, 3 quilômetros, 3 quilômetros, ou seja, 3.000 metros. Me preparei. Eu busquei a informação, olha, qual que é a média que os corredores dos últimos anos estão fazendo lá. E, por incrível que pareça, era uma média que eu sabia que eu poderia alcançar. Eu falei, nossa, essa média que está se fazendo lá é uma média alta. Eu sei que eu posso fazer melhor do que isso. Então eu comecei a me preparar. Todos os dias eu corria, e eu cheguei a fazer uma média muito mais baixa do que a competição. Eu falei, é ouro, eu vou subir no pódio, vou conseguir fazer o meu desejo, né? E preparei para isso, mas preparei mesmo. Agora vai vendo, nós vamos entrar depois aqui em alguns assuntos, você vai entender o que aconteceu comigo. Aí eu cheguei, me preparei e no dia da corrida, quando eu cheguei lá no local, que era em Santo André, um representante de lá, da Petróleo Brasileiro, pegou e falou assim, Daniel, olha, precisa completar a vaga dos 800 metros. Aí eu falei, mas eu não me preparei para 800 metros, me preparei para 3.000 metros. Não, mas você precisa correr, porque precisa ter alguém, não tem ninguém para correr. Eu falei, não, mas eu não vou correr 800 metros, me preparei para 3.000. Não, mas você precisa correr, se você corre 3.000, você corre 800. Sim, lógico, se eu corro 3.000, eu vou correr 800, mas não é ganhar. Eu me preparei para 3.000. Eu vi a média da corrida e tudo que estava, eu me preparei para 3.000, eu sei que eu estou preparado para 3.000. Não, mas você precisa correr de 800. Aí ficou insistindo, e o bobão aqui aceitou. Então eu ia correr 800 metros no dia e no mesmo dia fazer 3.000 metros. A questão de horas, assim, questão acho que de 2 horas e meia de uma coisa para outra. Então eu peguei uma pessoa que estava lá, que corria já para os 800 metros todo ano, ela corria para um senhor inclusive de 60 e poucos anos de idade na época, muito assim, tinha muito vigor aquele senhorzinho lá, mas ele era fitness, estava mais magro que eu, preciso entender, naquela época. E eu perguntei para ele, e aí, né, eu vou correr de 800, como é que está funcionando, como é que é todo ano, como é que funciona, como é que é a média de tempo aí? Ele falou, não, a média de tempo é legal, dá para fazer, tudo, só que é assim, olha só, o pessoal da GM é o pessoal que mais coloca pessoas para participar das competições, mas todo ano esse pessoal da GM é um pessoal desesperado, eles começam a correr e saem correndo na frente, todo mundo sai na frente, todo mundo correndo, sai correndo, aí chega na metade, já cansa e todo mundo passa eles, né? E eu, beleza, então, ele já era medalhista, já tinha ganhado medalhas, eu falei, então eu vou seguir o senhor é experiente, então eu vou seguir o senhor. Aí comecei a correr, mas já era o de 800, começamos a correr e tal, aquele tiro, começamos a correr, e o pessoal da GM, igual ele falou, na frente, correndo, e chegaram assim, a dar uma volta em mim. Quando estava 1,5 volta, eu estava junto dele, nós dois já eram os últimos. Aí eu peguei e encostei nele assim, falei, e aí? Vai acabar os 800 metros. Esse ano eles vieram mais preparados. Acho melhor a gente correr atrás do prejuízo. Aí saiu e ele, de trás de todo mundo, os 2 últimos. Aí começando a passar todo mundo, passando todo mundo mesmo, mas aí aquele gás todo, ele chegou em terceiro e eu cheguei em quarto. Ele ainda subiu no pódio, bem atrás, ele chegou bem atrás do segundo e do primeiro, e eu cheguei bem atrás dele, ou seja, bem ali, praticamente com diferença nenhuma. Ou seja, se eu não tivesse pegado informação com ele inicial, se eu tivesse feito aquela corrida de 800 do meu jeito, eu teria ganho em primeiro, certeza absoluta. Mas aquela questão da distração, quando você pega uma informação com uma pessoa que está avaliando tudo de uma forma errada e você acredita naquela informação e você então acaba se prejudicando. Bom, cheguei em quarto lugar, fiquei muito feliz. Cheguei em quarto lugar, né? Poxa vida.
Mas aí passou algumas horas, vai ter então a prova de 3.000 metros, onde o Daniel, agora não era pastor, o Daniel vai participar, todo feliz, vou participar. Estava sentindo, não cansado, já tinha descansado, já estava ali fazendo acho que creio que meus alongamentos, alguma coisa assim, estava só esperando. Aí partiu 3.000 metros. E eu lembro que 3.000 metros, salvo de engano, era 8 voltas no local, 7 ou 8 voltas no local. Amados, quando eu dei a terceira volta, eu já não aguentava mais. Ou seja, todo o meu esforço nos 800 metros já estava fazendo diferença, estava pesando. Eu já não estava mais, eu estava totalmente fora de uma condição física para ter aquela corrida. O que aconteceu? Até então eu estava seguindo o meu plano de tempo, correndo, eu não consegui mais fazer, tive que diminuir, e aí todo mundo me passou, 1 volta, 2 voltas, sei lá quantas voltas que deram em cima de mim. Todo mundo passou pela linha de chegada, só eu correndo, Ricardo, só eu, estou sozinho lá correndo, todo mundo dando risada, mas aí estava, não sei se estava a esposa lá, estava, eu não lembro das meninas qual delas que estavam lá. Eu, por ser muito orgulhoso, tinhoso bastante, eu não vou desistir não, eu vou andar, nem que eu tenha que andar, mas eu vou fazer todas as voltas. E eu comecei a correr, amados, aquela velocidade já, não sei se vocês viram na televisão, aquelas pessoas que chegam assim, eu já estava desse jeito, chegando desse jeito, mas eu fui até o final, eu passei. Muitos caras dando risada ali ao redor da pista, outros levaram a sério, brigaram com o pessoal, fica calado, não deixa ele terminar a corrida dele, não desrespeita ele. Então eu cheguei até o final, fui até o final. Bom, hombridade, orgulho, seja lá o que, eu consegui concluir. Qual que é a minha lição que eu tive nisso? Amados, nós temos uma corrida. A minha vida e a sua vida é uma maratona, como eu falei, uma analogia, mas eu tenho que correr a minha corrida para aquilo que foi o propósito que Deus colocou para o meu coração. Se eu tentar correr a minha corrida colocando a corrida de outro, vai dar ruim. Ou se eu tentar correr a corrida totalmente despreparado, vai dar ruim. Se eu pedir o conselho para uma pessoa que eu não conheço, porque eu não conhecia, e eu não conhecia aquela corrida de 800 metros, ou seja, eu fiz tudo errado. Eu comprometi aquilo que eu estava preparado, aquilo que eu tinha treinado, aquilo que eu tinha certeza que eu ia chegar, que eu ia ser vencedor. Eu comprometi tudo. Aí eu não ganhei nem a de 800 e nem a de 3.000. Então, o que eu quero dizer para você, amados, que baseado então nesse testemunho pessoal, nós devemos entender que nós procuramos obter forças somente no Senhor. Aquele que espera no Senhor, ele consegue sim as suas forças. As suas forças são renovadas num tempo que é o tempo de Deus. E o sprint final, o que significa então sprint? Bom, final é final, e a palavra sprint chama-se arrancada. Arrancada final. Foi mais ou menos o que aconteceu na corrida de 800 metros. Eu e o tiozinho estávamos para trás de todo mundo. E de repente ele falou assim, nós precisamos recuperar. E ali então nós demos uma arrancada final. Ou seja, eu estabeleci na minha mente uma ideia que eu deveria agora correr para poder alcançar um resultado. E o sprint final é exatamente isso, é uma arrancada onde você condiciona de certa forma em sua mente um comando de uma arrancada nas suas pernas. Mesmo no momento em que você fala assim, eu não tenho mais forças, se na sua mente você treinar a sua mente para dar ordem para o seu físico, você vai ver que você faz. Na realidade, por isso que a gente diz e a gente fala que todas as nossas lutas, as nossas batalhas estão aqui aonde? Estão o quê? Na mente. Quando nós entendermos isso, amados, nós vamos obter uma força em Deus. Senhor, olha, eu estou prosseguindo, eu estou cansado, eu já estou parando, mas eu confio no Senhor.
E é nesse momento então que o Senhor vai falar: você está confiando em mim, então pode correr, pode arrancar forças da onde você não tem forças, você vai subir, você vai se levantar. Ou seja, é exatamente isso que nós temos que condicionar as nossas mentes em nossa fé, é exatamente isso. Então um escritor americano, que eu estudei sobre ele depois, o nome dele é Alwyn Anderson, em 2004, ele fez um trabalho de entrevista aos corredores maratonistas quenianos. Quem já viu, eu tenho quase certeza que todos já viram os quenianos correndo na São Silvestre. E eles não correm só São Silvestre, eles correm no mundo inteiro. Agora os quenianos ganham corridas no mundo inteiro. Aí esse Alwyn Anderson aqui, ele falou assim: não, tem que verificar, tem que fazer uma entrevista e entender o que acontece com esses quenianos, por que eles ganham tanto. Aí ele alcançou 20 mandamentos que eles possuem. Todos os quenianos seguem 20 mandamentos. E dentro desses 20 mandamentos nós vamos ver que aquela palavra do apóstolo Paulo a Timóteo: fiz o melhor que pude na corrida, vai estar enquadrado esses 20 mandamentos. Então o primeiro mandamento eu vou pegar nos 20, não, vou pegar só 5, mas eles têm 20. O primeiro mandamento deles é: evite distrações. Como nós temos falado sobre isso, como nós temos sido ministrados que na nossa corrida, na nossa vida espiritual, nós temos que evitar distrações. Amados, essas distrações muitas vezes nos tiram do foco. Quando eu estava correndo, eu estava preparado, eu me preparei, amados, eu estava bem. Eu tenho certeza que se os meninos da GM também não tivessem melhores, não tivessem baixado também a média, eu teria ganho. Mas eu me distraí facilmente, não tão facilmente, mas eu me distraí. E nós não podemos se distrair por qualquer coisa. O corredor distraído perde noção do tempo das passadas. O corredor que está distraído, ele começa a fazer aquilo que ele não treinou para fazer. O corredor distraído, ele cai no chão e se machuca. Ou seja, o corredor distraído, ele tem risco potencial em toda a corrida. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, 35. Ele diz assim: e digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, ou seja, não para ganhar vocês apenas por palavras, mas para o que é decente, e a fim de poderes dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. Então, amados, quando nós estamos andando em nossas caminhadas, o Senhor Espírito Santo está em todo o tempo, falando em meu coração, falando em seu coração: faça isso, não faça aquilo. Ou seja, em muitas vezes nós estamos seguindo as orientações do Espírito Santo, mas de repente não sei o que dá, vem uma treva, um pensamento aí, e você se distrai, você faz aquilo que não era para fazer, você fala aquilo que não era para falar, ou deixa de fazer o que era para fazer, ou deixa de falar o que era para falar. Ou seja, são as distrações muitas vezes que nos tira da dedicação, que nos tiram daquele que é do propósito da nossa corrida. A distração, ela é muito perigosa, amados. Ela pode pôr a perder uma vida de dedicação toda. Já pensou? Você a vida inteira dedicado na obra, você nada, mas quando chega na beira da praia, se afoga. Já sentindo ali até o chão das ondas batendo na praia, e ali você se afoga. Então, amados, isso é complicado. O nosso Senhor Jesus, nossos irmãos apóstolos nos exortam a estarmos sempre o quê? Vigilantes e não distraídos, a permanecermos sóbrios e atentos em todo o tempo. Nós devemos tomar cuidado com a distração, amados. A distração tem sido um mecanismo, ou uma ferramenta, um instrumento de Satanás para ganhar líderes de igrejas, membros de igreja, membresia. Vamos ver então nosso segundo mandamento. Treine sempre em subidas. O que tem a ver isso com a vida cristã? É o segundo mandamento dos quenianos. Um outro mandamento que eu tirei deles: treine sempre em subidas. Eu não sei se vocês já viram, eu já vi corredores, muitas vezes,
eles colocam mais pesos nas pernas durante o treino. Então, ele faz o treino com um peso acima do peso dele, para no dia que ele correr, o organismo está sentindo leve, muito leve. O lutador, ele coloca peso nos braços, muitas vezes, para quando ele tiver que lutar, o braço dele está muito livre, e aí ele vai dar assim, uma pancada muito mais forte. Ou seja, então quando você treina sempre em subida, o seu físico ali vai estar acostumado a fazer um esforço muito maior, e quando você estiver então correndo no plano, você vai estar voando. É exatamente isso. Então os quenianos, quando pega lá Brigadeiro Luiz Antônio, para ele é como se ele estivesse correndo num plano, porque ele já treina nas montanhas, então ele treina sempre em subida, e todo bom condicionamento sempre vem através de um resultado acima do esperado. Ou seja, a maratona é de 10 quilômetros, que ele vai treinar o quê? 20 quilômetros. Se a maratona é de 20 quilômetros, ele treina 40 quilômetros. Ele vai treinar sempre algo acima do que ele precisa, do propósito dele. Agora vamos ver agora sim, o que o apóstolo Pedro fala em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim: portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez o quê? Maior. Ele está falando assim, não se acostuma quando você já alcançou o bom, não. Você alcançou o bom, procura fazer o excelente, o ótimo. Alcançou o ótimo, procura fazer o excelente. É dessa forma. Então ele fala assim, se esforça com dedicação cada vez maior, confirmando o que? O chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agires deste modo, jamais abandonareis a fé. Aí volta ao que Paulo falou. Paulo realmente ele não se acostumou só com uma conquista, não, ele precisa duas conquistas. Paulo, onde ele estava sendo perseguido, mas ele não perdia a oportunidade de falar a palavra. Eu estou indo para a cidade X, mas antes de chegar na cidade X, eu estou passando pela cidade Y. Eu vou pregando o Evangelho, eu vou me preparando, ou seja, ele estava sempre se dedicando a fazer algo maior, ou cada vez mais. Amados, nós não devemos permanecer em zonas de conforto, em nossa corrida da fé. É necessário que estejamos buscando o esforço cada vez maior, para assim estarmos com nossas vidas espirituais condicionadas a grandes desafios e luta. Mas a igreja de hoje, muitas vezes, ela alcança um determinado local de conforto. Muitas igrejas alcançam, por exemplo, o número de 2.000, 3.000 membros. Ela fala, para que fazer evangelismo agora? Já estamos com um número tão bom, um número de pessoas tão grande, já dá para fazer muitos trabalhos com esse número de pessoas. Não vamos aqui agora ficar contemplando este crescimento da igreja, vamos ficar dessa forma. E Deus fala, não, você deve crescer, buscar mais. Então, a zona de conforto é quando nós colocamos aquilo que nós alcançamos agora como estado de prioridade. Eu não preciso fazer mais, o que eu já conquistei está bom. E Deus fala assim para mim e para você, o que você conquistou até agora não se compara com algo que é muito maior. Agora, quando você está na zona de conforto, quando você entra nessa zona de passividade espiritual, você coloca em risco até o que você conquistou. Eu ouvi essa frase do pastor Jean, lá ele fala assim, quando eu faço algo que Deus não me pediu para fazer, eu até coloco em risco tudo aquilo que Ele já me deu, que Ele já me deixou, permitiu a conquistar. E a zona de conforto, muitas vezes, é exatamente você fazer algo que Deus não pediu para você fazer, que é parar. Deus não pediu para nós pararmos. Deus pediu para nós o quê? Avançarmos, e muitas vezes nós estamos parando, e porque paramos, nós perdemos muitas vezes aquilo que nós já alcançamos. Nós não podemos viver em zona de conforto, amados. O terceiro mandamento, aqueça completamente. Interessante isso, né? Aí qualquer atleta, antes deles realizar o exercício físico, até no seu treino, não é somente na competição, mas no próprio treino ele precisa se alongar. Se nós fizéssemos isso em casa, antes de acordar, fazer todos os alongamentos, nós também teríamos uma vida de saúde muito melhor.
Na realidade, então, o aquecimento espiritual, ele é exatamente, amados, o jejum, a oração, um tempo que você precisa ter sozinho com Deus, assim como todo corredor responsável sabe que nunca pode realizar a sua corrida, o seu exercício sem aquecimento. A falta de aquecimento espiritual também traz consequências para nós, traz lesões espirituais, traumas, assim como o corredor tem. O corredor que não se prepara, ele pode ter uma distensão em algum músculo da perna, do pé, não sei, em algum lugar, no braço. Era bom se estivesse na língua, né? Mas assim, é que muita gente precisa ter distensão na língua, né? Mas não tem, né? Infelizmente. Mas vamos lá, amados. A distensão é algo perigoso. E muitas vezes nós estamos passando por distensões espirituais. Ou seja, você vai fazer algo que você não está preparado para fazer. Ou seja, você vai entrar numa luta que você não está preparado para entrar. Você vai fazer algo que Deus tem no coração que você faça, mas Deus está falando assim, olha, precisa um preparo maior, você precisa de uma autoridade maior, precisa de uma unção maior, e aí de repente você fala assim, não, eu vou, abre a tua boca e tá, encherei, e você aquelas conversas todas que muitas vezes, né, a gente acaba entendendo que depois dá ruim por falta exatamente de preparação e direção de Deus. Então, amados, aquecer completamente é como se você tivesse um treinamento espiritual rigoroso, que não só nos capacita, mas também nos ensina a entender os nossos limites e fraquezas espirituais. Nós precisamos entender, amado, que eu também tenho um limite. Não adianta você falar, não, eu vou porque lá Deus vai fazer eu caminhar em cima do mar, porque a música fala isso, se o mar não se abrir, eu vou andar por sobre as águas. Mas é isso que Deus falou para você? Deus falou para Pedro, vem Pedro, caminha em cima das águas agora, mediante a minha palavra, vem e caminha. Mas ele não falou para João, para Tiago, para Judas, eles permaneceram no barco. A palavra era para Pedro, mas aí Judas vai ver lá, o Tiago vê, Natanael vê, eu acho que o outro não ia, né, o que era, sempre duvidava, né, esqueci o nome dele, foi? Tomé, Tomé não ia andar de qualquer jeito, mas os outros discípulos, vendo Pedro caminhar em cima das águas, falaram, se Pedro foi, eu também vou, mas Jesus não chamou, Jesus chamou a Pedro, amém? Então muitas vezes nós estamos querendo fazer o que o outro está fazendo, sem a preparação, sem o comando da voz de Jesus, e nós precisamos, amados, estar entendendo que o nosso treinamento espiritual ele tem que ser rigoroso, porque quando eu estou em oração, em jejum, na leitura da palavra, eu fico mais apercebido, eu consigo discernir mais as coisas, eu consigo entender mais as coisas, ou seja, eu consigo entender também os meus limites. E o quarto mandamento é interessante, o quarto mandamento é arriscar, arrisque. Agora esse arriscar, amados, não é irresponsabilidade, é outra coisa totalmente diferente. Arriscar-se é algo importante, mas nunca pode ser irresponsabilidade. O arriscar-se, a proposto pela palavra, é lançar fora o medo, ou seja, é estar aperfeiçoado pelo amor de Deus, sabendo que o amor e a misericórdia de Deus, ela vai fazer com que você esteja protegido em todo o tempo. Então não vai ser as perseguições, não vão ser palavras contrárias, não vão ser sistemas que vai te colocar contra a parede, mas você pode agir porque você tem o respaldo de Deus. E exatamente o respaldo de Deus, como nós lembramos então, mais uma vez, dos discípulos no mar da Galileia. Ali eles já tinham o respaldo da palavra de Jesus. E quando Jesus então fala para eles, por que vocês foram tão tímidos? Ou seja, vocês poderiam ter arriscado, vocês poderiam ter ido além. Ou seja, nós precisamos então entender, amados, que o arriscar-se é algo que está proposto por Deus no seu coração, de uma forma que não é algo desejo seu, mas é desejo de Deus. Não é vontade sua, mas é vontade de Deus. Não é direção de um coração enganoso, mas
parte de um coração que está ligado ao Espírito Santo de Deus. Então, arriscar-se é algo que nós precisamos, e os quenianos, eles se arriscam. O que seria o arriscar-se na corrida? Para você entender, vamos pegar ali a questão do presbítero, né, nos 800 metros. Eu poderia não ter seguido o que aquele senhorzinho me falou, e eu poderia ter seguido os meus ali que eu tinha treinado para próprio 3.000 metros, que era sempre estar de olho no primeiro colocado. Uma das coisas que eu tinha como característica vamos colocar, de competição, você nunca deve perder de vista o primeiro colocado. Você tem que olhar sempre o primeiro colocado, está na sua vista. Acontece que o primeiro colocado passou uma volta em mim. Eu deveria ter arriscado antes. Eu falei, não, eu não vou na conversa desse cara aqui não, eu vou permanecer aqui com eles na minha vista. Então o queniano, ele vai chegar numa prova, ele está preparado, ele se preparou, mas ele viu que tem alguém melhor do que ele. Ele observou que tem alguém que está aparentemente tendo um resultado de uma corrida melhor. Então o que o queniano faz? Ele vai para tudo ou nada. Se eu não fizer nada, eu já sei que ele vai ganhar. Entendeu, amados? Então ele falou assim, então eu vou agora correr junto com esse cara. Se ele apertar o passo, eu aperto junto com ele. Se ele correr mais, eu corro mais também. Então ele vai arriscando. Ou seja, ele coloca um condicionamento na mente dele, que a meta não é só chegar na linha de chegada. A meta dele não é só passar em segundo e em terceiro. Qual que é a meta do queniano? Passar em primeiro. Então ele nunca perde o primeiro colocado de vista. E muitas vezes nós estamos perdendo o primeiro colocado. Quem que é o seu primeiro colocado, amados? Jesus. Ele já passou pela linha de chegada. Amém? Ele já foi o primeiro homem salvo. Quando Jesus morreu, ele morreu como homem, amém, amados? Ele não morreu como Deus, ele morreu como homem. Mas ele não pecou, ou seja, o pecado não teve nenhuma força de colocar Jesus como condenado e como culpado para o inferno. Então Jesus foi salvo como homem, e ele abriu, como o Salmo 24 diz, os portais abriram para que Jesus fosse aberto, para que Jesus entrasse. Ele abriu a porta do céu para mim, para você, então ele já é o primeiro colocado. Então agora, quando eu olho para o primeiro colocado, eu estou com o Jesus, estou de olho em você, Senhor, eu estou te acompanhando. Entendeu, amados? Então o arriscar-se muitas vezes aqui é você não perder o primeiro colocado, ou seja, aquele que já chegou. Você está olhando para ele, você está olhando para Jesus. Aí você fala assim, então se Jesus correu mais aqui, eu vou correr com ele mais aqui. Se Jesus teve essa estratégia aqui, então eu vou ter essa estratégia também. Mesmo que para você seja novidade, porque você está seguindo o quê? Os passos de Jesus. Então o arriscar-se muitas vezes é algo que nós vamos ter que fazer. Nós andamos debaixo e através do amor de Deus em todo o tempo. O medo supõe castigo de imperfeição espiritual. Isso é muito perigoso, quando você não arrisca porque você acha que você é um Zé Ninguém. Quando você é uma pessoa, vamos colocar assim, a pior pessoa do mundo, eu sou a pior pessoa do mundo, você começa com aquela autocomiseração, você já perdeu o olhar do primeiro, daquele que chegou em primeiro lugar. Você já está falando, eu sou incapaz de passar na linha de chegada que Jesus passou. E Jesus está olhando para mim, para você, e fala, bobinho, bobinha, olha para mim, segue os meus passos, arrisca, pode ir, vai, segue a minha palavra, que tudo vai dar certo. E o quinto mandamento, aí é algo também interessante, faça parte de um excelente grupo de corrida. Os quenianos só correm com quenianos. Por quê? Por que o queniano não corre com o brasileiro? Porque o brasileiro é complicado. O brasileiro é complicado. O queniano não corre com o americano. Por quê? Porque o americano também é orgulhoso demais. Ele é complicado também. Ele não corre com os europeus, porque os europeus são meio, né? Então ele corre com o queniano, porque ele sabe que o queniano vai ter a mesma proposta, ou seja, a mesma preparação. Os 20 mandamentos que eu sigo, os outros 19 também, os outros quenianos vão seguir também. Ou seja,
ele sabe que ele vai estar correndo com pessoas com o mesmo tipo de pensamento e com a mesma proposta de vitória. Ah, mas se outro queniano chegar em primeiro, mas ele sabe que os dois têm a mesma proposta de chegar em primeiro, então eles vão chegar juntos, e eles vão comemorar juntos. E é isso, amados, você pode falar assim, então eu faço parte já de um grupo de excelência, que é a maior família da terra, que é a família dos crentes. Sim, você já faz parte, mas aí a igreja também é um grupo, é uma corrida onde todos nós agora estamos correndo juntos, então nós precisamos ter o mesmo propósito. Ou seja, os quenianos têm os mesmos 20 mandamentos, nós como igreja, agora como corpo de Cristo, aqui do Ministério Evangélico Levi, precisamos caminhar dentro dos mesmos mandamentos. Se um correr diferente do outro, vai dar ruim, alguém vai ficar para trás, e a gente não quer que ninguém fique para trás. Nós precisamos correr num grupo de excelência, e eu tenho dito que a nossa igreja é uma igreja de membros inteligentes, amém? Ou seja, vocês fazem parte de um grupo de excelência. Nós não podemos deixar ninguém para trás. E eu não posso perder o foco de qualquer um que está correndo, tem que correr junto. Da mesma forma. Amém, amados? Então, o excelente grupo de corrida não é uma denominação, não é a placa de igreja A ou B, e sim o corpo de Cristo. Eu e você somos o corpo de Cristo. Nosso irmão e apóstolo Paulo, então, ele fala à igreja de Éfeso o seguinte, capítulo 4, versos 15 e 16, ele fala assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, unidade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo. Aí ele fala assim, a igreja, o corpo de Cristo, está ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Então, na realidade, a irmã Cida, ela é boa de costura, a Natália é boa na parte lá de cabelos, né? Estética, é isso que eu queria falar. A irmã Cláudia de limpeza, a Miriam lá de atendimento, o Ricardinho de TI, o Valmir de administração, e aí vai. Todos nós temos características que nós podemos ajuntar cada uma dessas características e fazer um grupo que faz parte de um corpo de Cristo, mas que está correndo ajustado, unido, unânime em uma só fé. Amados, toda a equipe alinhada e ajustada, ela tem bons resultados. Por isso que os quenianos em todo o mundo ganham, porque eles são equipe que estão ajustados. Amados, que possamos em nossa igreja, Ministério Evangélico Levi, viver essa grande verdade. Eu peço a Deus para que nós estejamos correndo juntos, para que nós possamos estar como filhos de Deus, como corpo de Cristo, unidos. Ou seja, eu não posso correr deixando qualquer um de vocês para trás, e vocês não podem correr deixando o pastor para trás. Nós precisamos estar unidos. E aí, nosso verso áureo, que nós lemos, eu quero trazer novamente ele. Faz forte ao cansado. É Deus. Ele está falando para você aqui, se você estiver cansado, eu vou fazer você estar forte. Vou multiplicar as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você falar, você já não tem mais nenhuma força, já esvairiu todas as forças, eu vou dar força para você. E ele fala também, os jovens se cansam, como eu falei aqui, ele está colocando agora numa situação, vamos colocar de proporção de todos. Quando ele fala de velhos, ele fala de cansados, ele fala de jovens, ele fala assim, olha, todos vão fazer parte disso. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor, não importa se novo, se velho, se criança, como a Eloá, que está ali cheia de vigor, renova suas forças, sobem com asas como águias. Oh, amados, que coisa linda! Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é o nosso Deus, e essa é a proposta da vontade dele para a minha vida e para a sua vida. O propósito nós temos que ter nesta noite é pedir toda a força necessária, sprint final,
Se você acha que de repente você está numa caminhada, que você está sem força, o Espírito Santo de Deus está falando para você, determine na sua mente agora, e aí é mente mesmo, determine na sua mente, eu vou dar uma disparada, eu vou dar uma arrancada agora, mesmo cansado eu vou arrancar, mesmo sem força eu vou arrancar, mesmo com dores, seja lá o que for, eu vou dar uma arrancada, e você vai ver que a linha de chegada vai ser cruzada em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, cantar com o Ricardo e com a Natália em forma de oração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar, nos fortalecendo, renovando as nossas forças hoje em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cante assim, em forma de oração. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Está falando, pode ir, vai. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se Eita abrir. Deus. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se Quantas palavras contrárias frustrar. Venha em Existe uma voz que está ao seu favor, a voz de Jesus. cumpra em mim teu querer. Cante, cante, cante. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O ministério de Jesus foi uma maratona também. E ele entrou neste mesmo ciclo de vida que eu e você temos. Amados, Jesus, ele não teve auxílio, vamos colocar assim, um poder maior, uma unção maior. A palavra nos ensina que como homem, ele alcançou uma plenitude, porque ele se preparou, porque ele não se distraiu, porque ele focou em mandamentos do Pai. E Jesus agora fala para mim e para você, foque também agora a sua vida, o seu ciclo de vida, olhando para mim, porque eu já cheguei na linha de chegada, ultrapassei a linha de chegada, e agora você pode chegar também, mas para ultrapassar a linha de chegada. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, se ela está com pouca força, a palavra é, vou te renovar. Eu não sei se você de repente caiu, como muitos corredores caem no meio das provas. As mãos, ou a mão de Jesus, a destra de Jesus, está sendo estendida para você, para que você levante. Talvez como Pedro, que se distraiu, olhou para as dificuldades, afundou no mar. A mão de Jesus, a destra de Jesus também está estendida para você, para te fazer emergir. Jesus voltou com Pedro para o barco. Ele concluiu a trajetória que era para ter sido concluída. E os braços, a mão de Jesus neste momento está estendida para você, para que você possa concluir o propósito de caminhada na sua vida. Não deixe que
as vozes contrárias te distraiam, as dores físicas, as dores emocionais, os traumas do passado. Não busque aconselhamentos que não venham daquele que já é vencedor. Não se distraia, não faça maratonas, não faça algumas coisas que Deus não te chamou para fazer, mas faça exatamente aquilo que Ele te pediu para fazer. É isso. A bênção, papai, nós te agradecemos mais essa oportunidade, e nós sabemos, pai, que a tua semente, como palavra de fortalecimento, foi entregue aos seus filhos hoje. Eu tenho certeza, pai, que ela vai cair sim, ela já caiu em terra boa, e agora ela vai germinar, ó Pai, e dar fruto de fortalecimento, fruto de ousadia, onde os teus filhos arriscarão, não de forma irresponsável, mas arriscarão sabendo que em nós somos fortes, estamos aperfeiçoados no amor, portanto todo medo vai ser lançado fora. E quando nós, Pai, estivermos correndo como o apóstolo Paulo, nós poderemos dizer ao Senhor: eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor, eu não me deixei ser roubado, entregando o meu melhor para aquilo que não valia a pena, mas o meu melhor, Pai, o nosso melhor, nós entregamos para o Senhor. E agora, Pai, eu te peço, Espírito Santo, que esta palavra, este sprint final, que esta arrancada espiritual, seja marca, não só na minha vida, mas seja marca de cada filho, de cada filha que está aqui nessa noite. Essa arrancada, ela vai ser marcada por grandes vitórias, por grandes conquistas, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluias, amém, amados?